Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? É Tia Elaine aqui, professora do segundo ano C. E hoje, na terça-feira, temos as disciplinas de português e história, tá? Todo mundo pegando o livro de história e abrindo na página 31, nós vamos lá começar o nosso módulo 7, que fala sobre famílias ao longo do tempo. Prestem atenção nas imagens. Vocês acham que essas duas imagens pertencem à mesma época? Olha só, a primeira imagem e a segunda. Será que são da mesma época? Qual é a mais antiga e a mais recente? Qual vocês acham que é a mais antiga e a mais recente? Dependendo da sua resposta, como foi que vocês perceberam isso? A gente pode ver uma diferença entre as duas imagens, né? A gente pode ver que em uma imagem eles estão mais novos e outra eles estão mais velhos. Aqui nós podemos ver que são cenas do filme Up, Altas Aventuras, que foi de 2009, tá? Então vocês vão analisar as imagens, nós podemos ver que nós temos imagens antigas aí, né? Tem a mais antiga, sim. E aí, seguindo adiante, na página 32, nós vamos ver o seguinte. Como você já viu, as famílias mudaram bastante ao longo do tempo, e a sua certamente também mudou. As pessoas nascem, crescem, algumas se casam, outras se mudam. Algumas vezes a família cresce, pessoas se casam ou bebês nascem. Outras vezes alguém morre na família. Quando isso acontece, as pessoas ficam muito tristes e só o tempo cura essa dor, ficando só a saudade. A vida é feita de muitas mudanças. Então, olha só. A nossa família, elas mudam bastante, né, durante o tempo, né, ao longo do tempo. Então, não só a minha mudou, como a de vocês também, né, de todo mundo, a família muda ao longo do tempo. Então, nós sabemos que umas pessoas nascem, né, crescem, outras ficam, outras se vão, tá? Isso acontece, tá? E só o tempo cura a dor da pessoa que vai, né? Vai embora de vez, ficando só a saudade. Então, a nossa vida ela é feita de muitas mudanças. Nós temos a família que cresce, tem famílias, tem outras pessoas que têm filhos, né? Umas pessoas se casam. Então, nós temos que perceber que tudo isso acontece, tá? Isso não vai mudar. E a gente aceita porque isso é a lei da vida, tá bom? Vocês vão pensar em algumas mudanças que já aconteceram na família ao longo do tempo, na sua família. Vocês vão dar o exemplo para os colegas. Vocês vão anotar esse exemplo que na próxima aula nós vamos ver, tá? Algumas mudanças que já aconteceram na família de vocês. Vão sentar com o papai e com a mamãe e vão conversar sobre o que já mudou na vida de vocês, tá bom? Na página 33, nós temos assim, famílias do passado. No Brasil, há quase 200 anos, antes de seus bisavós nascerem, a maior parte das famílias vivia no campo. Era comum os casais terem muitos filhos. Em geral, os homens trabalhavam fora de casa e as mulheres trabalhavam em casa, cuidando dos filhos e das tarefas domésticas. Muitas mulheres também trabalhavam na lavoura ou como professoras, costureiras, lavadeiras, cozinheiras, entre outras profissões. Então, olha só, naquele tempo, há quase 200 anos, a maior parte da família vivia no campo, não era na cidade, tá? Então, os casais, eles tinham bastante filhos naquele tempo. Então, os homens trabalhavam fora de casa e as mulheres trabalhavam em casa, né? Cuidando dos filhos e das tarefas domésticas, muito diferente do tempo de hoje. Hoje nós vemos muitas mulheres trabalhando fora, né? Não só em casa, tá? Aqui nós temos a primeira imagem que mostra assim, a gravura, mostra uma família no Rio de Janeiro. O chefe da família vai na frente mostrando seu poder. Atrás dele vão duas filhas, a esposa grávida, a criada de quarto da mãe, a ama carregando o bebê e os africanos escravizados. O nome da gravura é Um Funcionário a Passeio com Sua Família, de Jean-Baptiste Debré. A gravura foi feita entre 1834 e 1839. Então, olha só, vocês estão vendo que o chefe
né, da família vai na frente. Isso que demonstrava o poder dele. Então, atrás vinham as filhas, depois para vir a esposa, para depois vir a ama, vir a criada, né? Então, vocês estão vendo aí como era antigamente. Aqui, já na segunda imagem, nós temos assim, essa segunda gravura. É de 1835. Nós vemos uma família de fazendeiros do interior do Brasil. Eles convivem com seus escravos em uma sala quase sem móveis. Uma mulher jovem está sentada na rede e há pessoas sentadas no chão sobre uma esteira. Nessa época, não havia luz elétrica e a lamparina, né? A iluminação era feita com velas e lamparinas de azeite. O nome da gravura é Família de Plantadores do artista Johann Moritz Rugendas, tá? Então, olha só a diferença da segunda gravura para a primeira. Aqui a gente vê uma família de fazendeiros, tá? Do interior do Brasil. E eles conviviam com os escravos. Então, vocês estão vendo que a sala, olha só, pequena, quase não tinha móveis, né? Isso não tinha energia elétrica naquele tempo. Então, eles usavam lamparinas para poder iluminar o ambiente. Já na página 34, nós temos assim. Ao longo do tempo, o Brasil mudou. Há mais ou menos 100 anos, as primeiras indústrias começaram a funcionar nas cidades. Muitas famílias saíram do campo para viver e trabalhar nas cidades, mas mulheres passaram a trabalhar fora de casa. Então, com o passar do tempo, a gente pôde perceber que as mulheres começaram a trabalhar mais fora de casa, não mais como, né, doméstica, cuidando da casa. E aqui nós estamos vendo uma família brasileira reunida em casa vendo televisão, isso no ano de 1950. Olha só como é que era a televisão naquela época, tá? Então, as primeiras indústrias começaram a funcionar, né? E muitas famílias saíram do campo para viver melhor, para conseguir emprego, trabalhar na cidade. E nós sabemos também, aqui no texto está falando, que há cerca de 50 anos, muitas famílias se reuniram para ouvir rádio ou ver televisão. Então, as famílias mais ricas, elas podiam comprar eletrodomésticos. Naquele tempo, geladeira, aspirador de pó, máquina de lavar roupa, né? Era coisa de luxo para quem podia comprar, tá? E também o número de escolas aumentou e de alunos também. As crianças dispunham de mais livros para ler do que no passado. Então, olha só, foram mudando ao longo do tempo, foram acontecendo mais coisas, né? Mais indústrias chegaram, mais escolas, as mulheres começaram a trabalhar fora de casa. Então, foi mudando aos poucos. Aqui nós temos a primeira questão. De acordo com o texto, pinte os quadrinhos com as cores douradas. Nós temos aqui verde há 200 anos e vermelho há 50 anos. Por exemplo, as famílias utilizavam aparelhos elétricos. Foi há 200 anos ou há 50 anos? Vocês vão pintar de verde ou vermelho. A maioria das famílias vivia no campo. Foi há 200 anos ou há 50 anos? O número de escolas e de alunos aumentou. Foi há 200 anos ou há 50 anos? E muitas famílias passaram a viver na cidade. Foi há 200 anos ou há 50 anos? Então, olha só. Vocês vão olhar direitinho, vão ler. Se tiver dúvida, é só me procurar no WhatsApp para eu poder tirar as dúvidas. Você ou alguém de sua família costuma ouvir rádio? Vocês gostam de ouvir rádio? Alguém aí escuta rádio ou ouve rádio com a família? Terceira questão. Sua família se reúne para ver televisão? Se vocês se reúnem, o que vocês gostam de ver juntos na televisão? Vocês me digam aí qual é o programa, algum desenho. Vocês vão me falar, tá bom? Na página 35, nós temos assim, a família e sua história. Toda família tem uma história. Algumas famílias viviam no interior e se mudaram para a cidade grande. Outras mudaram de país para outro e muitas vivem há anos no mesmo lugar. Então, nós temos diversas famílias que viviam no interior. Eles estavam no interior e foram para a cidade grande, tá? E tem muitas também que mudam de um país para o outro. E tem pessoas que não saem do lugar, continuam no mesmo lugar, não vão a lugar nenhum. As pessoas idosas guardam memórias e histórias importantes sobre a formação da nossa família. Então, olha só, o vovô ele pode contar como conheceu a vovó, como eles começaram a namorar, quando foram morar juntos e quando eles resolveram,
ter seu pai ou sua mãe. Quem tem o vovô, a vovó, pode perguntar que eles vão contar a história. Olha só, eu pergunto para os meus, eu sei como foi que eles se conheceram, meus pais. Então, eles têm histórias para contar. Então, os avós e avós conheceram muitas pessoas e podem ajudar a recontar a história da sua família. Um dia, se você for pai ou mãe e seus filhos tiverem filhos, você será o avô ou a avó dessas crianças. E aí, quem vai contar a história para os filhos de vocês, para os netos, né? São vocês. Então, vocês vão ter mais uma parte da história para contar. A que vocês conhecem dos seus avós e a parte da história de vocês. Aí vocês vão ter uma história bonita, né? Os netos de vocês, os filhos de vocês vão conhecer mais um pouco da história, porque com vocês aconteceram mais coisas. Então tem muito mais acontecimentos para ficar na história. Além das histórias dos nossos avós, as fotografias, os diários e outros objetos e documentos podem ajudar a recontar a história de muitas famílias, como você verá ao longo do seu estudo. Então, não só as fotos, mas também diários. Tem muitas pessoas que têm diários que anotam o que acontece no dia a dia. Tem documentos, tem objetos, tá? Que fazem entender que aquilo faz parte da história, que ajuda a contar a história de uma pessoa, tá bom? Na página 36, vamos conhecer um pouco mais da história da sua família? Faça uma entrevista com seus avós ou avós, ou com outros parentes mais velhos. Então, vocês têm as perguntas 1, 2, 3, 4, 5, tá? E vocês vão escolher os avós, ou o vovô, ou a vovó, ou alguém mais velho para fazer essa entrevista. Primeiro, a primeira questão, número 1. Qual é a origem dos seus pais? Eles nasceram no Brasil? Vocês vão perguntar. Segunda questão, você já mudou de cidade e de país? Terceira, em quantas casas você já morou até hoje? 4. Sua infância foi muito diferente da minha? Por quê? 5. Onde você estava no dia em que eu nasci? O que aconteceu naquele dia? Então, vocês vão procurar alguém mais velho e vão fazer essas perguntas, tá? E depois, na sexta questão, a gente vai fazer uma reunião, a gente vai fazer, durante uma aula, nós vamos saber o que cada um aprendeu durante a entrevista, porque a gente aprende muita coisa. É uma simples entrevista aqui, mas vai contar tanta coisa da vida dos avós de vocês ou de alguém mais velho que vocês entrevistarem. Vai ser muito enriquecedor, tá? Esses assuntos, essas informações para vocês, porque aí vocês vão saber um pouquinho mais da história de vocês, ok? Todo mundo prestando atenção. Qualquer dúvida é só chamar a tia, tá? Esse é o nosso assunto de hoje, que vai falar sobre as famílias ao longo do tempo. Como a gente sabe, as famílias elas mudam conforme o tempo vai passando. A minha, a sua, tá? A de todo mundo. Meus amores, beijos. Tia tá com saudade, muita saudade, como eu sempre falo. Faça a tarefa direitinho, com muita atenção. E até a próxima, tá? Beijos.